Então, bora treinar. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os arquivos JSON, né? Muitos projetos de Big Data aí, de processos mesmo no seu dia a dia, você vai se deparar com arquivos JSON, né? Seja via API, seja arquivos mesmo que são utilizados por outros setores, né? Outra empresa que você precisa extrair do banco de dados dele, ou então das informações dele. Provavelmente, em algum momento, você vai se deparar com arquivos JSON. E o JSON tem alguma particularidade ali, né? Às vezes a gente vai querer fazer a leitura em Python e vai dar erro. A gente vai ver um pouquinho sobre encode também. E aí a gente tem que ver um pouquinho sobre isso, né? Para quando você se deparar com a situação, você saber resolver de maneira fácil e tranquila. E a gente vai ter todo o material disponível para download para vocês também. Isso é muito bom, você pode usar ele de suporte, né, no seu dia a dia aí. E daqui a pouco a gente já vai fazer o nosso projeto, né? Já deixei o materialzinho salvo, tô gastando um tempinho ali para deixar tudo preparado para vocês e um projeto bem completo. Então, a gente vai fazer passo a passo, só que antes de a gente começar a fazer nosso passo a passo, a gente tem que entender toda a origem, alguns problemas que pode dar, que não pode dar, para a gente já, quando se deparar com o erro, vai ser tranquilo para a gente resolver. E um dos problemas dos arquivos JSON, igual esse que a gente baixou agora, né? A gente baixou arquivos da ANAC, ele vem com alguns problemas, ou então algum encode mais antigo, né? Também ele tem um campo grande, depois a gente vai ver também, que ele tem um quebra-linha, né? Então, provavelmente o Pandas vai dar algum erro ao ler esse arquivo, a gente vai ver esse erro agora. Para importar o arquivo JSON no Pandas é muito simples também, bem tranquilo, né? Só que aqui a gente já vai simular, né? Vou simular um erro, passando a biblioteca padrão, né? Pandas, o caminho do arquivo e como abrir o arquivo é bem fácil também. Só que agora eu vou simular o erro para a gente resolver usando o encode, né? O que é o encode? Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso. Então aqui eu fiz o import, né? Pandas SPD, lembrando que eu estou no arquivo agora além do arquivo JSON, né? Está no Notebook 3, dentro da pasta scripts, né? Do nosso PostgreSQL ali, tá bom? Sempre vai tomando como referência os arquivos aí que vai ser fácil para você localizar também. Tá, agora eu coloquei aqui, ó, essa parte aqui é só para a gente verificar todas as colunas, né? Depois a gente pode usar isso aqui, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então aqui eu passei o caminho do arquivo, vai ser igual ao quê? Eu passar o caminho completo do nosso arquivo JSON, né? Esse R é para não confundir, né? Esse barra invertido, às vezes você vai ter, se não colocar o Rzinho, tem que colocar barra dupla em tudo, então barra invertida em tudo, né? Então coloca o Rzinho e coloca o caminho do arquivo. E como que eu acho esse caminho do arquivo, né? Para quem não sabe, eu posso clicar com o botão direito e vir aqui, ó, copiar com o caminho, né? Ctrl Shift C. Ou então eu posso vir aqui em cima, aqui, ó, logo no caminho, onde está meu arquivo aqui em cima, né? Eu posso dar mais um barrinho aqui. Deixa eu ver, é o barra contrário, né? Dá um barrinho aqui e já vai aparecer todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, né? E aqui eu posso abaixar até o nosso V ocorrência ampla, né? E vai aparecer o caminho completo aqui. E agora assim, ó, não dou Enter, né? Senão vai abrir o arquivo. Vou dar um Ctrl C aqui e vou vir aqui entre aspas e colar o caminho, né? Então basicamente foi isso que eu fiz. Ou então eu posso vir, clicar com o botão direito também e aí copiar como caminho. Bem fácil também. Isso aqui já vem com aspas, né? Vou dar um Ctrl V e traz o caminho para mim. E aí, ó, vou chamar, né, um data frame, que vai ser, a gente vai trazer ela para a nossa API do Python, né, pro Pandas ali. A gente vai poder ver os dados em forma colunar. Vai ficar fácil para a gente verificar, né? Então, eu coloquei DF, né, que é um padrão para todo o data frame aí, em todas as bibliotecas aparece esse DF. Coloquei, ó, vai ser igual pd.read_json, né, que vai ver um arquivo JSON. E é só eu passar o caminho do arquivo. Se o arquivo tiver normalizado, né, tiver normal, não tiver alguns problemas de encode, ele já vai abrir o arquivo para a gente. E aqui embaixo eu fiz um df.read, né, que vai deixar a gente ver os dados. Vou dar um Ctrl V para executar. Ele vai dar um erro, né, porque ele não está no encode, né, na codificação que a gente necessita. Beleza? Deu um erro aqui, né? Já falou aqui, ó, deu erro na leitura, então o erro está nessa parte do caminho aqui. E aí, já que deu erro, né, provavelmente, quando dá erro no JSON, de leitura assim, provavelmente é o encode, né, já é padrão aí do dia a dia, geralmente você já vai passar por isso, já vai se acostumando, né? E o que é o encode, né? O que é a criptografia, o que é os códigos aqui? Eu deixei como referência para você no notebook o link, né? Eu vou clicar nele aqui para a gente verificar. Eu abri ele aqui, isso aqui é a planilhazinha do nossos cursos, né? O material, vou gravando, vou colocando lá a ordem certinha. E aí abri o nosso link aqui. Então aqui vai falar um pouquinho sobre encode, né? Você pode vir aqui, ó, e colocar na linguagem, se às vezes abrir em inglês, você pode vir aqui, alterar para português, que vai ter toda a documentação, né, de Python referente a codecs. Então aqui já fala, né, por padrão a gente costuma utilizar esse UTF-8, né, que ele é padrão para a gente verificar as linguagens que aceitam todo aqueles caracteres especiais, né. Se você for lá embaixo vai ter uma tabelinha aqui mostrando todos eles aqui, ó. Então tem aqui, ó, tem o codec, né, que vai ser o encode ali, e temos aqui, ó, quais os idiomas que esse encode é específico, né. A gente navegar até na parte de baixo, aqui vai ter, ó, aqui tem bulgário, né, grego, irlandês, tem um chinês aqui para frente, japonês, e tem vários encodes. O nosso que a gente utiliza muito, né? Utiliza na maioria das vezes que a gente utiliza ali, nossos arquivos de dados tem caracteres especiais, né? Então aqui ele aceita pra gente, ó. Então ela aceita todas as linguagens, né? O UTF-8 e tem também esse UTF-8 sig, né? Que ele vai deixar quando tem uma versão diferente, né? De bytes um para outro, porque ele lê binário, né? Ele não lê em texto, ele lê em binário, é tranquilo, a gente vai ver isso na frente também.
Então aqui a gente já tem aqui, ó, o encode, né? Tem o UTF-8 e tem esse UTF-8 da parte underline sig, né? A gente vai testar ele no nosso código ali. Tá bem tranquilo, né? Então, o nosso problema que deu aqui foi por causa disso, ó. O nosso arquivo, né? Ele tem sequência bytes especiais. Então, provavelmente tem algum barra-enter, um quebra-linha no meio, tem alguma coisa lá diferente que a gente tem que mostrar, né, para o Python. Falar assim, ó, lê lá esse arquivo, mas passa a codificação para mim, né? Que ele vai inserir esse encode aqui para tentar interpretar todas as linguagens, né? E aí ele vai ver isso em bytes, não vai ver como texto, né? A gente está lendo aqui, ó, tô lendo aqui a letra e tal. Ele vai ler em formato binário, tá bom? E aqui é tranquilo, eu vou pegar o mesmo parâmetro que eu fiz lá em cima, só que eu vou passar um parâmetro a mais aqui, ó. Então eu coloquei, né? Import pandas SPD, caminho do arquivo, passei o caminho do arquivo completo aqui. df é igual read JSON, né? Read underline JSON. E entre parênteses aqui eu coloquei o caminho do arquivo, né? A variável está aqui. E aí eu coloquei mais um parâmetro. Coloquei vírgula encode é igual a UTF-8-sig. E aí pode ser com tracinho também, ou pode ser underline igual tá aqui na documentação, né? Eu vou deixar com tracinho e vamos verificar se os dados vai ler, né? Ele leu aqui, beleza? Já rodou muito rápido aqui, né? Agora ele tem todas as colunas, né? A gente tem várias e várias colunas aqui. Não dá pra gente ver todas porque tem muitas colunas, né? Mas com aquele script lá em cima que eu deixei preparado, a gente vai conseguir ver depois. Deixei isso para mais para frente aqui. Então, usando esse encode, a gente conseguiu ler. Se eu deixar ele igual aqui também, ó, com underline, vou dar um Ctrl C aqui e vou trocar esse UTF-8 para UTF-8 underline string, só que agora com o underline, né? Ele vai carregar e vai ler a mesma coisa. Então, você pode usar underline ou então o tracinho aí, tá bom? Se eu, por acaso, tirar, né, deixar só o UTF-8, vou dar um Ctrl X aqui, ó, vou dar um Ctrl Enter para executar. Mesmo passando o encode, ele não conseguiu ler, né? Não conseguiu ver os nossos dados ali. Depois a gente vai ver por que deu esse problema também. Eu tenho um campo lá que é muito, muito extenso, né? Então, provavelmente foi esse problema. Vou dar um Ctrl C para voltar. Então, usando esse encode aqui, ó, ele funcionou. Então, você pode vir e ir testando, né? Conforme a sua necessidade aí, tá bom? Então, a gente já viu que esse aqui funciona. A gente já vai deixar ele salvo aqui também. E tem uma biblioteca também que deixa você pegar um arquivo, né? Ler ele todo, bonitinho, e ele vai mostrar para você como que está aquele arquivo, né? Como está codificado aquele arquivo. E essa biblioteca chama Sharded, né? Então, depois a gente vai ver um pouquinho sobre ele também. O arquivo JSON dá para você ver também no VS Code, né? A gente vê o encode aqui, ó. Eu posso trazer ele aqui para dentro do meu arquivo. Como que eu vou fazer isso? Eu estou aqui no meu projeto. E aí, eu tenho também aquela nossa pasta, né? Não tem origem de dados. Eu vou dar um Ctrl C aqui no meu arquivo, ó. E vou voltar na nossa pasta raiz, onde estão os nossos scripts, tá bom? Só para o arquivo aparecer aqui. Então, eu vou voltar mais um pouquinho na pasta onde estão os nossos scripts aqui. Então, naveguei até a pasta aqui, né? Python SGBDs, e aqui vai ter certinho, ó. Python SGBDs é o mesmo que a gente está visualizando aqui no VS Code, né? Eu tenho a pastinha chamada Postgres, tá aqui, ó, bonitinho. Postgres, eu vou entrar dentro dela aqui, e aqui vai ter as pastas que a gente criou, né? Tem o scripts, formato PY, referências. Eu vou deixar ele no qualquer aqui, eu vou deixar ele fora aqui, ou então junto no Postgres, né? Postgres, já entrei nele aqui, vou dar um Ctrl V, vou deixar esse arquivo aqui. E aí ele já veio aqui para o meu VS Code, né? Então já consigo verificar e visualizar ele aqui. Posso deixar esse aqui, né? Estou só criando uma cópia para a gente ver também o arquivo JSON no formato estruturado dentro do VS Code. Lembra que a gente viu a aula anterior, o JSON View? Aqui a gente consegue ver também. Eu vou clicar no arquivo aqui, ó, ele vai abrir já no formato bonitinho. Provavelmente o seu, já se você fizer o mesmo teste que eu, não vai abrir. Vai abrir ele meio feiozinho assim, né? Meio desorganizado. Como que você pode fazer para ver ele num formato mais estruturado? Você pode baixar uma extensão, né? Você pode vir nessa parte aqui, ó, de extensão, ou então no atalho Ctrl Shift X. E aí você pode pesquisar aqui por JSON. Já pesquisei aqui, ó. Eu cliquei aqui no JSON, nesse ícone aqui, né? Que tá o encode bonitinho aqui. Então, como eu já instalei, né? Ele vai estar aqui para me desinstalar. Aí você clica no install, ele vai pensar um pouquinho, né? Vai carregar ali e já vai fazer a instalação para você. E para você ativar a opção, você vai lá no seu script, né? E vai apertar o atalho Ctrl Shift J, que é o que aparece aqui pra gente. Beleza? Já baixei, já coloquei a extensão bonitinho. Se eu voltar nos meus arquivos aqui, ó, no explorador, voltar aqui no nosso, nessa parte aqui do JSON, né? Ele carregou pra gente, eu posso clicar aqui e apertar Ctrl Shift J. Ele vai organizar esse arquivo pra mim, né? Pode demorar um pouquinho aí, qualquer coisa você pode fechar o arquivo e abrir novamente, que ele já vai vir no formato estruturado. Beleza? Ele pode demorar um pouquinho, né? Como às vezes é a primeira vez que você vai fazer, ele pode demorar um pouquinho, mas aqui a gente já consegue verificar, né? Tudo bonitinho. Então, tem o meu arquivo aqui, eu consigo ver a estrutura, né? Então, eu tenho as nossas colunas aqui e os valores, né? Então, chave e valor. Então, aqui dentro da chave, né? Dentro de uma chave específica, eu tenho ali a coluna, o nome da coluna e o valor que essa coluna vai receber. E aí, para todo o nosso arquivo, né? Aqui na lateral também, da direita também vai aparecer todo o arquivo para você. Você pode verificar, ver tudo aqui. E não é para você ver, tem uma coluna aqui, ó, histórico, né? Que tem um texto muito, muito grande. Tem algumas colunas aqui para cima. Aqui mesmo, né? Aqui para cima eu procurei um aqui. Que tem esse quebra de linha que eu falei, né? Um texto muito grande. E aí provavelmente tem um barra enter aqui, ou então
aquele quebra de linha. Então, esse texto aqui Então, foi mais para cima um pouquinho, ó, é para você ver no histórico, tem um texto grande, né? É para você ver, tem um barra enter aqui, né? Ou quebra-linha, que chama, né? Ou um tab, tem alguma coisa aqui que não conseguiu ler lá no formato original. A gente tem que passar um encode diferente, né? Aquele que a gente viu ali. Devido a isso, né? O formato aqui da nossa coluna ter um texto muito extenso, né? Aqui, mais coisas extensas aqui pra gente. Tá bom, então entendido isso, né? Eu já ensinei para vocês verem um pouquinho do arquivo JSON, a gente já viu o nosso código aqui também. Para deixar a aula mais completa ainda, eu trouxe uma extensão, né? Que é muito comum, muito utilizada também no dia a dia aí, para a gente verificar esse encoding automaticamente, né? A biblioteca aí, Sharded, né? Nem sei se pronuncia assim não, mas eu deixei um link para você também. Se a gente acessar o link, vamos acessar o link da documentação aqui, ele deixa aqui alguns exemplos para a gente utilizar, né? Então temos aqui, ó, um exemplo simples, né, de utilizar a função, detectando o encode, né, detectando aqui o encode em vários arquivos. Então, basicamente, a gente pode pegar esse código, né, trazer para o nosso projeto, para o nosso trabalho e fazer apenas algumas alterações. Então, eu simplesmente capturei a nossa documentação aqui, né, os arquivos que a gente tem, e a gente vai utilizar no nosso projeto. E fica bem tranquilo, é bem fácil da gente reutilizar, né. E aqui foi o que eu fiz, ó, import codecs, né, provavelmente já vem por padrão ali no seu Python instalado. Então eu dei um corte no vídeo rapidinho só para deixar essa observação aqui, ó, pipstall sharded, né? Se você provavelmente não vai ter ela instalada. Então você vai ter que dar um Ctrl J, né? Ou abrir o seu terminal aqui, ó, ver e abrir terminal, né? E você vai ter que instalar essa biblioteca, ó, pipstall sharded, né? Você vai dar um pipstall aqui na sua biblioteca, vai instalar. Vou instalar agora que eu já tenho, né? Instalei aqui para fazer os testes antes. Então a gente vai fazer o import codecs, né? Que já vem por padrão na nossa máquina aí, no Python, quando você instala, né? Eu vou fazer aqui, ó, from sharded, né? Ponto universal detector, né? Ele vai detectar o arquivo pra gente, vai ler linha a linha e vai ver qual que é os bytes que está aquele arquivo, né? Ele vai fazer a decodificação pra gente. Então, import universal detector. E aí, esse aqui para baixo é só o Ctrl+C, Ctrl+V do que a gente viu lá na nossa documentação, né? Então, o detector vai ser igual ao detector universal, que vai fazer referência à nossa biblioteca aqui, beleza? E agora, basicamente, ele vai passear nos nossos arquivos, né? Então, vai fazer o if, né? Basicamente, como se fosse o for. Ele vai lá no nosso arquivo, né? No caminho do arquivo. Esse RB aqui significa read binary, né? Quer dizer, leitura binária, tá bom? Então, ele vai pegar o nosso arquivo e ler em formato binário. Não vai ler como texto. Aqui a gente tá lendo, né? Origem e tal. Ele vai ler no formato binário e vai identificar pra gente qual que é o arquivo, tá bom? Tem o nome aqui de arquivo. Então, ele vai percorrer linha a linha do nosso arquivo, né? Que é essa parte que a gente identificou aqui. E vai fazer o detector pra gente. Isso aqui é padrão lá da nossa documentação. E aí depois ele vai fechar essa conexão, né? E vai trazer o encode pra gente. Então, lá também tem a variável, né? Que é o encode detectado. Então, a gente vai ser igual detector.result. Ele vai trazer o encode pra gente. Aqui deu um print só pra gente verificar esse resultado, né? Vou dar o Ctrl Enter para executar. Isso aqui você pode usar padrão para qualquer coisa que você for fazer ali, né? Então, passa o caminho do seu arquivo, ele vai ver a identificação pra gente, né? Então, já mostrou aqui, olha, para você ver, ó. O TF-8-SIG. Então, eu já consegui identificar. A variável a gente pode armazenar também para passar no nosso arquivo, né? Outra forma da gente abrir o JSON também, a gente utilizou o Pandas aqui em cima, né? Já deu erro, já mostrou tudo aqui. A gente já conseguiu abrir ele no Pandas também. Mas tem a biblioteca padrão, né? JSON, que já vem instalado na sua biblioteca aí, Python, quando você instala. Então, é outra forma de você abrir esse arquivo ali também, né? Então, aqui tem mais a documentação, né? Da biblioteca ali, JSON. Então, você pode abrir aqui também, né? Vou abrir esses dois sites aqui. Então, na biblioteca também, basicamente, né? Vai te mostrar o passo a passo de como você vai abrir o arquivo. Tudo bonitinho, depois você dá mais uma lida, né? Aqui também tem os tipos de dados do JSON. Lá embaixo tem uma tabelinha também, né? Para você conseguir verificar, tá vendo? O que é cada caractere daquele. Aqui os métodos de conversões também, né? Tem muita coisa bacana para vocês aí. Mas a gente vai adiantar e já deixei pronto para vocês também. Isso aqui tá tudo lá na nossa, naquela documentação, nesses links aqui, né? Então, agora outro método para a gente ler também o arquivo JSON, né? Agora a gente não vai utilizar a biblioteca Pandas. Eu até tirei daqui que tinha um import Pandas aqui, né? Eu tirei fora e comentei essa parte aqui também. Então, a gente vai fazer o import JSON e o import codecs, né? Isso que já vem padrão também no Python quando você instala. Aí passei o caminho do arquivo, que é padrão, a gente já conhece essa parte. Ele vai fazer um if também, vai basicamente, né, percorrer no nosso arquivo e vai abrir ele pra gente. Então, o if é codecs, né, .open, quer dizer que ele vai abrir o nosso arquivo. No formato R, quer dizer de read, né, de leitura. E a gente já pode passar por parâmetro aqui o encode também que a gente identificou lá em cima, né? A gente já sabe que o encode desse arquivo é o TF-8-SIG. E aí aqui ele vai fazer o nosso arquivo, né? Vai ser igual JSON load. Então ele vai carregar o nosso arquivo, basicamente vai passear linha a linha, vai ler tudo pra gente e vai trazer, né? E aí a gente pode salvar isso em um data frame. Então coloquei aqui, ó, df vai ser igual a pd.json, normalize, né? Que ele vai normalizar pra gente aquelas colunas. Lembra que estava no formato chave valor? Ele vai trazer pra gente estruturado no formato colunar.
E aqui DF eu posso colocar DF underline JSON, né, para não confundir com o que está lá em cima. Vou dar um Ctrl C e o Ctrl V aqui embaixo. Vou dar um Ctrl Enter para executar, ele vai passar lá para as nossas linhas e vai ler todo o nosso arquivo também, né? É outro formato para você conseguir ver todo o texto aqui. Beleza, certinho, né? Essa ferramenta aqui é bacana também, mas a gente vai utilizar o Pandas, né? Então aqui também a gente vai utilizar o que funcionou, que vai ser esse aqui, né? Então a gente já vai fixar essa parte aqui, ó, do Pandas, a gente vai utilizar ele nas próximas aulas, né? Outra coisa aqui, antes de a gente finalizar, essa vai ficar logo um pouquinho, eu sei que vocês vão brigar ali, mas dá pra gente fazer o quê? Dá pra gente passar a variável para localizar o encoder, e no lugar da gente passar aqui, ó, manual, né? A gente pode acrescentar uma variável aqui. Dá para fazer isso? Ó, eu ia fechar a aula aqui, mas dá para a gente fazer isso aqui embaixo também. Então, vou colocar aqui, ó, carregando automaticamente encode, né? Vou salvar aqui. Beleza, salvei o Markdown, agora dá para a gente aproveitar. Primeira coisa, vamos pegar o que localiza o nosso encode automaticamente, né? Que é o que, ó, o sharded, né? A gente pode vir, dar um Ctrl C e Ctrl V aqui embaixo. Vamos aproveitar esse código aqui. Então, ele vai, já tem o caminho do nosso arquivo, tá tudo beleza? Bonitinho, ele já vai identificar, né? Então, quer dizer o quê? Nessa variável aqui, ó, encode detectado, eu tenho o encode lá do nosso arquivo, né? Que é esse arquivo aqui. Beleza, eu posso deletar esse print aqui. E agora a gente vai utilizar a nossa biblioteca Pandas para ler esse arquivo. Só que a gente vai referenciar isso manual, né? Manual não, automático. Vou dar um Ctrl C aqui. E vou dar um Ctrl V aqui embaixo, ó. Vou dar um Ctrl V aqui embaixo aqui. Beleza, agora a gente vai fazer algumas alterações. Vou deletar isso aqui, né? Vou mandar esse import lá para cima para deixar bonitinho. Depois a gente vai aprender a fazer o refatoramento desses códigos, né? Deixar todas as bibliotecas aqui em cima. Ele vai ler o nosso arquivo, vai ver e vai trazer o encode aqui pra gente, né? E depois o que eu vou fazer? Eu vou ler esse arquivo no formato JSON utilizando Pandas. Aqui eu não preciso de repetir o caminho do arquivo, porque ele está aqui em cima, né? Então posso vir aqui, ó, e dar um delete nele aqui. Agora vamos fazer um novo data frame aqui. Vou colocar df JSON. Porque sem a criatividade eu coloquei df underline JSON automático, né? Nem sei se está escrito certo aí, mas vida que segue. Bora lá. Então tá, agora eu vou criar um novo data frame. Esse novo data frame vai receber o quê? PD, o do Pandas, né? Que é a biblioteca que a gente portou aqui em cima. Read underline JSON, ele vai ler o caminho do nosso arquivo, né? Que é esse caminho aqui. Só que agora, para vocês verem, aqui o encode, né? Ele tá manual. A gente que escolheu e colocou aqui. Só que agora eu vou referenciar ele nessa variável. Então, vou dar um Ctrl C aqui. E vou falar que o encode da nossa biblioteca para ler, para data frame, né? Vai ser o que eu detectei nessa parte aqui em cima, tá bom? Então, ele vai fazer o quê? Vai ver o encode para mim. Depois, quando a gente for fazer a leitura dele, ele já vai trazer isso automaticamente para a gente. Então, basicamente, ele está preenchendo isso aqui, né? O que a gente preencheu manual, trazendo nessa variável. Vamos ver se vai funcionar? Acho que vai, hein? Vou dar o Ctrl Enter para executar. Beleza, ele vai carregar, tá identificando. E olha que maravilha, já funcionou, né? Isso aí, quando funciona, é bom demais. E aqui, ó, agora, por último, né? O nosso data frame aqui, ó, tem várias colunas, né? E aqui no meio, ele vê apenas algumas primeiras, se não me engano, é as 5 primeiras, né? E as 5 últimas colunas. E aí dá pra gente ver todas as colunas, né? Lá em cima eu deixei pra vocês um código, eu vou deixar aqui. Tá lá na documentação do Pandas também, né? É o pd.setOptions. Que é o pd.setOptions, né? Vou dar um Ctrl C aqui e vou colar lá embaixo, só pra gente verificar. Então, antes de carregar o nosso arquivo aqui, ó, eu posso colocar essa variável, ó. Então, PD, né, quer dizer, do nosso Pandas, setOptions, quer dizer, eu vou setar umas opções da nossa biblioteca Pandas. E quero dizer que, ó, o display do máximo de colunas seja igual a none, seja igual a nada. Então, ele vai trazer todas as colunas pra gente. Vou dar um Ctrl Enter para executar novamente. Agora sim, ele trouxe todo o nosso data frame, a gente consegue passear por todas e todas as colunas ali, beleza? Então, é mais uma forma, né, da gente verificar e deixar o seu código ali mais prático também, né? Então, ele identifica pra gente automaticamente e já carrega aqui. Mas, lembrando, na próxima aula a gente vai utilizar esse mais pequenininho, né, esse mais facilzinho aqui, que a gente já vai trazer direto. Então, te aguardei até nas próximas aulas, demorou um pouquinho essa aula, mas é para você não ter problema mais com arquivos no formato JSON, tá bom? Então, um abraço aí, te aguardo até a próxima aula.